Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Talvez você não vai entender a início, mas com certeza você compreenderá quando a palavra já estiver sendo compartilhada. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Podeis assentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus, aleluia. Olhamos para a Bíblia e encontramos muitas genealogias que são relatadas no Antigo Testamento. E aqui no Novo nós temos Mateus e Lucas que fazem questão de estar apresentando todo esse prospecto de genealogia. Mas por quê? Por que Deus dá tanta importância em colocar genealogias na Bíblia? Isso mostra, irmãos, o quanto Deus dá valor a famílias. Famílias são importantes para Deus. Os seres humanos são acostumados a falar de pacote. O grupo de pessoas, Deus os conhece individualmente. Cada pessoa é importante para Deus. Deus não se perde em meio à multidão de pessoas. Hoje, temos mais de 8 bilhões sobre a face da terra. Deus conhece cada um de nós. Ele não conhece por aquilo que contaram para ele, não. Ele conhece na essência. Desde o momento que você foi gerado no ventre da tua mãe, Deus já estava te vendo e te conhecendo. Oh, glória. E Ele não perde nenhum detalhe da nossa vida. E por isso Deus faz questão de mostrar o valor que Ele dá a cada uma das pessoas, apresentando para nós toda uma árvore genealógica, que às vezes as pessoas se cansam de ler. Fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou... E Deus ali se importando com cada uma daquelas vidas, cada uma daquelas pessoas. O evangelista Mateus, ele que era um publicano, um cobrador de impostos, e que foi chamado para ser o apóstolo de Jesus, um discípulo de Cristo. Esse homem, acostumado com todas as suas anotações, da sua prestação de conta para Roma, ele escreve aqui essa árvore genealógica, óbvio, trazendo aqui um compêndio mostrando que Jesus ele é descendente de Davi, mostrando que ele tinha em si essa herança davídica da promessa que Deus tinha com Davi. Duas alianças: aliança davídica que aponta para o trono, aliança abraâmica que aponta para a bênção das nações. Esse mesclar de duas alianças que Mateus inicia o seu ministério. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele está falando agora da origem dele, de onde ele veio, a árvore genealógica. Escuta uma coisa, irmãos, e eu quero pregar hoje, dizer para os irmãos, que a árvore genealógica de Jesus é composta de homens ímpios, de pessoas perversas. Geralmente nós, seres humanos, queremos apresentar o nosso lado bom, tanto nosso como da nossa família. Queremos apresentar as coisas boas. Mas Deus, em toda a sua palavra, Ele faz questão de mostrar o quanto o ser humano, ele comete seus erros, suas falhas. E Ele lá dos altos do céu, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, Ele tem o poder de corrigir aqueles que se arrependem. Aqueles que clamam pela misericórdia dEle, Deus coloca em ordem, Deus traz para o fluxo correto. Deus tem o poder de endireitar a tua veredas. Deus tem o poder de endireitar a tua família. Deus tem o poder de endireitar a tua vida. Só depende de você desejar, clamar ao céu, caminhar com Ele, desejar viver isso.
quando Mateus ele diz que na genealogia de Jesus ele é filho de Davi, filho de Abraão. Abraão é um homem que foi criado em Ur. Abraão ele tem um pai que é pagão. Terá era um fabricante de ídolos. Deus chama ele do antro da idolatria. Deus arranca aquele homem de um núcleo social onde o paganismo imperava, o culto à lua. E esse homem dá uma resposta para Deus. Ele abandona tudo, ele larga tudo, porque a ordem era essa: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, pela fé, ele larga tudo, ele abandona tudo. E a promessa era: em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Aleluia. Através de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas peraí, eu tenho 75 anos, a minha esposa tem 65, eu não tenho filho, a minha mulher é estéril. E eu digo, irmãos, o Deus que nos chamou é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Mateus está dizendo, olha, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, é o filho do homem que viveu pela fé, que viu o milagre ocorrer e um filho nascer quando ele tinha 100 anos de idade. O filho de Abraão nasce diante de um milagre inusitado. Por isso seu nome chama-se Isaac. E por que Isaac? Isaac significa riso. Sara diz, todos que ouvirem rirão, haverão de rir a respeito do que me ocorre. Abraão não foi um homem perfeito, mas ele caminhou pela fé, procurando vivenciar o propósito de Deus. Abraão ele gera Isaac. Isaac ele vai gerar Jacó e Esaú. Esaú é um homem profano que rejeita o projeto. Jacó é o homem que agarra com afinco. Ele quer fazer parte desse projeto de Deus. Jacó ele gera 12 filhos e uma filha. O seu filho, escuta, o seu filho primogênito Rubem macula o leito do seu pai, se deita com a concubina do seu pai, perde o seu direito de primogenitura. Simeão e Levi, em um momento quando Jacó, escuta irmãos, muitas das vezes olhamos para a palavra de Deus e não prestamos atenção nos detalhes e nos nuances que todos esses personagens viveram, e olhamos e dizemos, tremendo, o nome dele é Israel, o homem que lutou com Deus. Ok, ele teve encontros maravilhosos com o Senhor, mas a história de cada um desses homens é marcada por grande batalha de dores. Aleluia. Esse pai teve o desprazer de ter o seu filho que violou o seu leito. Mas depois, em um dado momento, Jacó ele teve o desprazer de ter a sua única filha violada, violentada, estuprada por Siquém. Seus irmãos, tomados pelo ódio, não aceitaram aquela violência contra a sua família e por isso assassinaram toda aquela cidade. Simeão e Levi traziam sangue nas mãos. E o grande patriarca Jacó tinha que lidar e conviver. Rubem, o homem que afronta o seu pai. Simeão e Levi, aquele que comete os seus crimes de sangue. Judá é o quarto filho. Ele não estava ali dentro da ordem da primogenitura. Mas entenda uma coisa, irmãos. Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Por isso nós temos que aquietar o nosso coração e saber a seguinte forma: não importa o que ocorra à minha volta, não importa as coisas que estão aqui, se eu me coloco na dispensação de Deus, para viver o projeto de Deus, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai fazer.
A resposta final é da parte dele. A última palavra quem tem é ele. E ele estabeleceu que seria através de Judá. Mas aqui eu entro, irmãos. O primeiro ponto que eu digo de uma tragédia. Por quê, pastor? Porque Judá é o homem pela qual ele tem 3 filhos. Seu primeiro filho, que tinha por nome de Er, era um homem ímpio, um homem profano. E ele casa-se com Tamar. Mas esse homem, em meio à sua impiedade, Deus o mata. Escuta, Deus matou Er, o filho de Judá. Deus tinha um princípio chamado levirato, que a nora casaria com o irmão daquele que não suscitou filho. Então, Tamar teria que casar com o irmão de Er. E casou-se então com Onã. Onã seria o homem que haveria de salvar a herança do seu irmão, suscitando filho. Mas o que Onã faz? Onã é ímpio, tão ímpio quanto seu irmão. E o que Deus faz? Deus mata Onã. Não sei se você consegue me acompanhar, mas eu queria que você entrasse na história comigo. Escuta, nós estamos falando de uma família pela qual Deus haveria de estabelecer que a herança do Messias viria através dele. Mas olha o que está acontecendo dentro da casa desse homem. O seu primeiro filho é ímpio, o seu segundo filho é ímpio, e Deus mata eles. O terceiro filho, sei lá, teria que ser dado para Tamar. Mas então, Judá, ele se recolhe e diz: não, essa mulher já morreu 2 filhos, meu pai. Eu não vou entregar o terceiro. Só que o problema não estava em Tamar. O problema estava na impiedade. E aí então, passa-se tempo. Sei lá, o terceiro filho não é entregue. Tamar faz uma coisa inusitada. E eu digo para você que está sentado aí, faço questão de ressaltar aqui essa questão da Bíblia, essas histórias bíblicas, porque nos mostra a árvore genealógica do Senhor Jesus. Tamar, por não ter sido dada a ela o terceiro filho, ela então, em um dia, faz uma trama, uma coisa de cinema, uma peça teatral. Ela se traveste de prostituta. Judá tinha ficado viúvo, e ela fica numa estrada, e o seu sogro, não percebendo que ela era, porque ela estava ali com seus aparatos, com um véu, e deita-se com seu sogro. Seu sogro lhe diz, não sabia que era ela, disse para ela: olha, eu não tenho aqui dinheiro, o que eu posso fazer para poder te pagar? Ela disse: olha, faz o seguinte, me deixa o seu bordão. E pegou alguns objetos pessoais de Judá. Passou o seu tempo. Lá vem a crise. Judá! Tamar está grávida. E qual é o grito dele? Tem que ser apedrejada. Cometeu loucura. E então os anciãos vão levar ela para ser apedrejada. E aí então, antes que começasse o seu apedrejamento, essa mulher diz: olha, o homem que é pai da criança que eu estou gerando é dono desses objetos. E para vergonha de Judá, ele era pai e avô ao mesmo tempo. Tem gêmeos, Pérez e Zerá. E a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 3 do capítulo 1 de Mateus, que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. O que eu vejo, irmãos, nessa história, nessa trama de vida,
Tamar é a mulher que vive uma vergonha, uma humilhação. Humilhada porque teve 2 maridos que Deus matou. Humilhada porque seu sogro a desprezou. Humilhada porque gestou, escolheu isso. Gestar uma herança do seu próprio sogro. Parece uma loucura, mas é a trama da vida desta mulher. Mas o que me chama a atenção é que quando eu olho para a árvore genealógica de Jesus, ela foi colocada lá. Sabe por quê? Porque tem um Deus que restaura a humilhação. Tem um Deus que corrige erros. Tem um Deus que acerta a vida. Tem um Deus que faz coisas que vai além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Qualquer um de nós esconderíamos um fato desse, mas não. Mateus está dizendo, olha, genealogia de Jesus Cristo, na descendência dele tem um caso incestuoso. É interessante que quando o profeta Isaías ele profetizou a respeito de Jesus no capítulo 53. Diz assim: quem creu? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluia. Pois foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia aparência nele para que desejássemos. Eu quero frisar aqui o 2. Como raiz de onde? Uma terra seca. Uma terra que não poderia produzir nada. Essa é a árvore genealógica de Jesus. Uma terra seca, improdutiva. Uma terra que jamais poderia gerar o Messias. Mas lá estava Deus, construindo no meio da história a restauração, a reconstrução. O poder de Deus, ele passa por cima dos erros humanos. Mas avançando, irmãos, nós encontramos aqui a situação de Tamar. Mas diz a Bíblia, no verso 5, que Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quantos aqui já ouviram falar de Raabe? Levanta os olhos. Aleluia. Para aqueles que não conhecem Raabe, deixa eu te explicar. Raabe é uma moradora de Jericó. Raabe é uma pagã. A cidade de Jericó, uma cidade cananeia, que estava na trajetória, na caminhada de conquista do povo de Deus. Quando o povo do Senhor atravessou o Jordão, tinha pela frente Jericó. Josué enviou espias para essa cidade. Deus já havia dado a cidade. E Josué ele envia 2 espias que vão para ali. E é através desses 2 espias nasce a história desta mulher. Como é que a Bíblia define Raabe? Escuta. Raabe, ela é uma prostituta. Ela é uma meretriz. É uma mulher da vida que mora em Jericó. Queridos, essa prostituta de Jericó ouviu falar sobre o Deus que abriu o Mar Vermelho, ouviu falar do Deus que abriu o Rio Jordão, ouviu falar de como Deus tinha feito coisas tremendas e gloriosas com essa nação. E ela, escuta, sem a menos ter o contato com um sacerdote, ela creu no Deus de Israel. Ela entregou o seu coração ao Deus de Israel. Mesmo estando em meio ao lamaçal do seu pecado, esta mulher escolheu Deus. Ela acolheu os espias. E ela creu e disse: olha, Aleluia. Deus já entregou essa cidade. As pessoas estão tremendo de medo. Elas sabem que vocês haverão de conquistar. Aleluia. E a atitude delas
foi de salvar aqueles espias. E ela decidiu então com eles: olha, por favor, salva minha vida, salva minha família. Foi dito a ela assim: olha, escuta, igreja, se você pegar um fio de escarlate, se você pegar um fio vermelho e colocar na janela da tua casa, quando nós chegarmos, você será salvo. Mas entenda, se tiver dentro da casa, vai ser salvo. 2 homens, 2 estranhos. Qual é a garantia dela? 0. Aleluia. Mas ela creu no Deus de Israel. Oh, glória. Quando Josué chega e obedece ao Senhor, vai circundar a cidade durante 6 dias. No último dia, que eles vão rodear a cidade durante 7 vezes, o Deus tremendo de Israel derruba as muralhas e tudo vem ao chão. Todavia, o poder do Senhor faz implodir toda a muralha que cercava a cidade, e o único ponto que fica de pé é a casa de Raabe. Aleluia. A casa da prostituta, a ex-prostituta que se rendeu ao Deus de Israel, que creu no Deus de Israel para viver uma novidade de vida. E aqui entra o prospecto da fé, irmãos. Aquela mulher que era alguém desprezível, alguém que não tinha esperança, tinha uma sentença de morte, porque todos de Jericó morreram, mas ela creu no Senhor. Deus livrou ela da morte, Deus livrou a condição dela, introduziu ela no meio do povo. Mas mais que isso, volta lá para Mateus 1. Mais do que apenas sobreviver, essa mulher vai casar com Salmão e vai entrar na linhagem, escuta, igreja, na linhagem do Filho de Deus. Deus tem uma posição de honra para aqueles que decidem abandonar o pecado. Deus tem uma posição de honra para aqueles que decidem servir a Ele, agradar a Ele e viver uma novidade de vida com Ele. Raabe é alguém que é apresentada como um instrumento de fé. Ela creu no Senhor, ela abandonou o pecado e entra na galeria da genealogia de Jesus como alguém especial de Deus. Não importa o seu passado, Aleluia. não importa o que aconteceu com você, não importa o quanto você errou, o quanto você pecou, o quanto a tua família caminhou no erro. Se você se arrependeu, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Mas o mesmo versículo 5 nos aponta uma outra questão. Diz a Bíblia que Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. A história de Ruth é uma história que demonstra uma conversão, uma fé. Mas quem é essa mulher, pastor? Ruth. Ruth é uma moabita. Morava em Moab. E no tempo da fome que houve em Belém, Abimeleque, melhor dizendo, ele toma a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e vão para Belém. Diz a Bíblia que ele fugia da fome. O desejo dele era conseguir restaurar, resgatar, viver uma novidade de vida. A expectativa dele era encontrar tempos melhores, vivenciar um tempo novo, viver algo diferente. Porém, Elimelec não sabia que a saída dele de Belém culminaria em uma tragédia para a sua família. Porque no tempo em que pela qual Elimelec vai para a terra de Moab, diz a Bíblia que morre Elimelec, Malom e Quilion.
entra Ruth, pastor. Ruth, juntamente com Ofra, foram casadas com os filhos de Noemi. Essas moças contraíram matrimônio e, assim como Noemi ficou viúva de Elimeleque, elas também ficaram viúvas dos seus maridos. Aleluia. Nesse tempo de convivência delas com sua sogra Noemi, aprenderam acerca do Deus de Israel. Glória a Deus. Porém, Ofra, depois da insistência de Noemi, voltou para sua casa. Mas Ruth não. Ruth, por mais que Noemi insistisse, volta. Minha filha não tem nada para te oferecer. É onde esta mulher, ela diz uma das frases mais belas e mais lindas da Bíblia. Quando ela expressa para a sua sogra, dizendo para ela que ela jamais abandonaria. No capítulo 1 do livro de Ruth, no verso 16, ela diz da seguinte maneira: disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Escuta, Noemi estava viúva, desfilhada, e ainda assim essa mulher crer no Deus de Noemi. Ela vai abandonar os seus deuses, ela vai abandonar o seu povo para vivenciar um novo aspecto de fé. Aleluia. Tá, mas não é só isso, irmãos. A vida de Ruth envolve um outro problema. Coloca para mim Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Havia uma sentença na lei. Escuta, nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Peraí. Tem uma sentença dizendo que amonita, moabita, mas quem é eles? Lembre-se, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ló, ele sai da cidade, sua mulher vira uma estátua de sal, e aí então as filhas de Ló vão coabitar com seu pai, mais um caso de incesto, e vai nascer os 2 filhos, e vai gerar essas 2 nações, os amonitas e os moabitas. Nações que vieram de um pecado de incesto, que traziam essa raiz vergonhosa, pecaminosa, e diante da afronta que Moabe fez contra o povo de Deus quando saíram do Egito, Deus determinou essa sentença: nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor. Mas escuta isso, Ruth, mesmo não sendo bem-vinda nos territórios de Israel, mesmo ela sabendo que poderia ter uma porta batida na cara dela, ainda assim ela preferiu crer na graça e disse: eu vou contigo. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E é mediante essa fé que ela alcança a graça. Deus olha para aquela menina, Deus olha para aquela mulher e diz: eu vou estender o meu cetro de graça para você. Volta na Mateus 1,5. E ela é acolhida de tal forma que ela vai casar-se com Boaz. Aleluia. Ela vai casar-se com Boaz no meio do povo de Deus, e Deus vai colocar essa mulher lá na galeria da genealogia. Aleluia. Não apenas uma moabita incluída no meio do povo de Deus, não. Ela é colocada na genealogia do Messias. Deus, quando faz uma obra, Ele faz completa. Ele é poderoso para mudar a história da tua vida. Aleluia.
maldição. Essa mulher estava vivendo o impossível. Mas pela fé, ela rompe as barreiras. Ela passa por cima de todas essas coisas. Oh, glória. Ela é acolhida por Deus. Aleluia. A palavra que Deus está dizendo para você hoje. Não importa o que ocorreu lá atrás. Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te afaga. Ele diz, eu vou reconstruir tua vida. Eu vou fazer algo novo em você. Você só precisa entregar a tua vida a Ele. Aleluia. Creia nele. Ruth não tinha nenhuma garantia de que isso iria ocorrer. Na sua trajetória de fé, ela experimentou o grande milagre. Vira para mim. Jessé gerou o rei Davi. Mas deixa eu ainda, para fechar sobre Ruth. Amados, quando nós olhamos, volta para o 5. O que nós temos aqui? Ruth casa com Boaz. Boaz, ele vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. A Ruth, a Moabita, a que era impossível adentrar na tenda da congregação, vai se tornar bisavô da nova aliança que Deus fez com Davi. De um trono. Deus coloca ela numa galeria, em um local, em um pedestal. Queridos, que quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a genealogia e vejo Deus fazendo esse milagre, eu só fico a pensar, quando nós chegarmos lá na glória, e que o Senhor nos galardoar, Oh, glória. e nos dar ali a coroa, e nós dizemos, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena a humilhação, valeu a pena a perseguição, valeu a pena tudo aquilo que eu sofri por causa de Cristo. Nós haveremos de nos alegrar com uma alegria eterna. Sim, esta mulher vai se tornar a bisavó de Davi. Meu Deus. Ela casa-se com Boaz. Aleluia. Tem Obed. Obed gera Jessé. E Jessé vai gerar Davi. E aqui nós encontramos mais um apelo da graça. Davi é o 8º filho de Jessé. Entre os homens. Pelo menos ele tinha mais 2 irmãs. Mas escuta uma coisa. Nós conhecemos a história. Aleluia. O menino que escolheu agradar a Deus. O menino que escolheu cantar louvores, compor salmos. E Deus arranca ele lá do pasto para colocar no trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel. Como eu preciso avançar daqui, você conhece a história. Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi é um homem que tem um currículo invejável. Conquistador, destemido, guerreiro. O currículo dele que qualquer criança sabe. Aquele que derrubou Golias. Aleluia. Aquele que reinou 40 anos em Israel. Mas esse homem ele teve uma mancha na sua história. Apesar de todos os seus feitos, todas as suas conquistas, apesar de tudo de grandioso que ele experimentou, que ele viveu, este homem ele teve uma mancha horrorosa, horrível. Davi, em um momento de cobiça, de fraqueza, de fragilidade, ele é alguém que vai olhar para uma mulher chamada Betseba, casada com um dos seus soldados. É uma história horrorosa, horrível, devastadora, repugnante, porque o rei, ele olha para aquela mulher, sente atração por ela, manda buscá-la, é levada para o seu palácio, ele se deita com ela, não pensa nas consequências, não olha para nada, fica cego. Mas chega uma cartinha para ele. Ela escreve
E manda algo que quando ele lê, a sobressalto ele começa a maquinar um meio de tentar corrigir o erro. Betseba escreveu: Rei, estou grávida. Davi então ele começa com uma trama. Manda chamar o marido dessa mulher para fazê-la com que ela se deitasse com seu marido e tentar tirá-lo dessa trama diabólica, demoníaca. Mas porém esse homem, ele é um homem fiel. Ele vem para o palácio, ele atende ao rei, mas ele não vai para casa. E o rei, ele dá uma festa, embebeda o homem, manda ele para casa. Sabe qual a resposta de Urias? Urias diz assim: como eu poderia ir para casa e deitar-me com minha esposa, sabendo que os soldados de Israel estão em meio ao campo de batalha? Não poderia me dar esse luxo, rei. Que tapa na cara. Que tapa na cara. Mas você pensa que isso muda o coração de Davi? Não. Davi então ele faz algo que vai manchar por completo a sua história, a sua biografia. Ele então toma uma carta, escreve para o seu comandante Joabe, dizendo: Joabe, pega Urias, coloca na frente da batalha, e quando sair aos inimigos, recue, deixa ele para morrer. Urias pega a carta, como soldado fiel, coloca debaixo do braço, vai fazer sua trajetória de volta para encontrar com os soldados. Não sabia ele que ele levava a sua sentença de morte. Esse homem caminha, vai, entrega a Joabe. Joabe, quando lê, quase não acredita. Não é o perfil de Davi, não era essa característica dele. Mas ele não está ali para questionar, ele está ali para obedecer. Quando chega a notícia para Davi que Joabe enviou, diz: o homem está morto. Betseba chora, sua viuvez. Davi manda trazê-la para ela se tornar uma de suas esposas. Acolhe ela. Não sabemos qual é o nuance. Não estamos aqui para julgar a Betseba. Estamos apenas para olhar o Deus que trabalha em meio a essas coisas todas. Betseba vai para o palácio, tem um filho, a criança nasce. Davi achava que tudo ia ficar tranquilo, até o dia que o profeta Natan entra para lá dentro e diz: olha, rei, tinha um homem que tinha um homem rico, que tinha muitas ovelhas, mas ele tinha um vizinho que tinha só uma ovelhinha. E um dia esse homem rico recebeu um visitante da sua casa e ele mandou pegar aquela ovelhinha e a matou para servir ao seu convidado. Imediatamente o rei levanta do seu trono e diz: digno de morte é esse homem. Natan aponta o dedo e diz: esse homem é você, rei. Esse homem é você, rei. Deus te arrancou de onde você estava, te colocou no trono, e você desonrou ao Senhor. Você deitou com a mulher de Urias, você assassinou Urias. Se você ler o Salmo 51, você vai ver o grito da alma de Davi quando ele reconhece o seu pecado. O clamor dele é: ó Deus, não retire de mim o teu espírito, ó Senhor. Esse homem se quebranta, ele vai para a humilhação, ele clama ao céu, ele clama ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Ele clama. Se você ler o Salmo 51 inteiro, é esse extravasamento dele de arrependimento, de clamor, dizendo: Deus, tem misericórdia, Deus. Errei, pequei, falhei, fiz tudo errado, Deus. Ele mesmo deu a sentença digna de morte até o homem.
Mas, amados, há uma graça do céu para o coração arrependido. Aleluia. Há uma misericórdia para aqueles que se arrependem. Deus vai tratar com Davi, sim. Ele vai colher frutos amargos, mas ele é acolhido pela graça. Ele é absorvido pelo perdão de Deus. Ele experimenta da parte do Senhor o renovo, o perdão. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu acho que o Salmo 32, se não me falha a memória, se não for, continuo pregando. Sim, Salmo 32, olha o que Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Alguém está dizendo? Quão feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado o Senhor cobre. Bem-aventurado. Quão feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Davi lavou a alma. Ele se derramou diante de Deus. Ele disse: Deus, eu pequei, eu errei, e por causa de mim o teu nome é blasfemado entre os homens. Eu apelo para a tua misericórdia, eu apelo para a tua graça. E Deus concede a graça, concede o perdão, concede a misericórdia. Ele é acolhido por Deus. Não que Deus passou pelos quentes nos erros de Davi, mas é que a graça transforma os cacos da nossa vida. Deus junta os cacos dos nossos pedaços. É Ele que junta, é Ele que recomeça, é Ele que nos amassa com o barro e vai nos ajuntando. Ele faz o nosso vaso novo, faz o instrumento novo. Ele começa tudo de novo conosco. E é isso que Ele vai fazer com Davi. Volta lá, Mateus capítulo 1, verso 6. O filho que nasceu, ele morre. O filho de Davi e Betseba. Posteriormente, Betseba engravida novamente. E a Bíblia diz assim: Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. De quem? De Betseba, da que foi mulher de Urias. Sabe o que isso nos ensina? O perdão de Deus é completo. O perdão de Deus é pleno, Ele é absoluto. Já não me lembrarei dos vossos pecados. O Salmo 103. Volta para mim, verso, eu acho que é o 8 ou é o 9. 9. 10. Olha o que diz a palavra: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Para um pouquinho, para aqui. Escuta. Quão bom é ter você aqui como membro da igreja. Aleluia. Quão bom é ter você como congregado. Mas escuta, é esse texto que você tem que lembrar. Deus não tratou você segundo os seus pecados. Deus não está te recompensando pelas suas iniquidades. Tem uma graça de Deus que está te acolhendo. Aleluia. Se Deus fosse nos tratar segundo nossos pecados, nós estaríamos condenados a padecer eternamente no fogo do inferno. Viu, 11? Pois assim, escuta, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Viva, 12. Assim como está longe, escuta, é irreconciliável o Oriente do Ocidente. Não tem como se encontrar mais. Assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Oh, bendito é o nome do Senhor. Viva, 13. Aleluia. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus está se compadecendo de você.
Você só precisa render-se a Ele e dizer: Deus, eu errei, eu falhei. 2024, eu meti o pé na jaca, eu fiz tudo errado, eu atropelei as coisas. Eu não sei quem é você nessa história hoje. Eu não sei se você viveu uma história como a de Tamar, Aleluia. ou como a história de Raabe, ou como a história de Ruth, ou quem sabe como a história de Betseba. Mas em todos esses 4 casos, eu vejo Deus curando, restaurando, sarando e colocando eles em uma posição de honra na genealogia de Jesus. Deus quer restaurar você. Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu quero dar a última sentença. Aleluia. Escuta uma coisa. Glória a Deus. Quando eu olho para esta palavra e vejo Deus que restaurou essas famílias, o Deus que cuidou de tudo isso, Aleluia. e poderíamos aqui analisar outros personagens que faz parte da genealogia de Jesus. Mas eu vou fechar, irmãos. Vou fechar com Mateus 1, versículo 18. Que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Escuta, na genealogia de Jesus, nós temos o quê? Nós temos os 4 personagens que eu citei. E por último nós temos Maria. Quem é Maria? Maria é essa jovem de Nazaré. Maria é essa jovem que nada tinha para oferecer. Não era uma princesa, não era uma rainha. Era uma pobre. Uma menina de Nazaré. Aleluia. Mas o Senhor escolhe ela. E ela pergunta: como é que vai ser isso? Lucas capítulo 1, verso 38 diz: descerá sobre ti, menina, vai descer sobre ti o poder do Espírito Santo. Não, olha, Lucas 1, 38. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, glória. O poder do Altíssimo vai te encobrir. O ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que você chama aqui. Eu não sei o que passa no teu coração, mas hoje Deus está te chamando para restaurar a tua vida, para corrigir teu coração. Você não tem que esperar até o dia 1º. Hoje Deus quer restaurar você. Hoje Deus quer mudar você. Há um Deus que transforma a vida. Há um Deus que muda a história. Há um Deus tremendo que tem o poder de transformar você. Eu queria que toda a igreja, feche seus olhos agora. Oh, Jesus. Aleluia. Eu queria convidar aqui à frente Oh, Jesus. aquela pessoa que ainda não entregou a vida para Oh, Jesus. Espírito Santo. Aleluia. Se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida a Cristo, Toca nos corações. Toca se tem alguém aqui no nosso meio que não se converteu ao Senhor ainda, nos corações, Jesus. Aleluia. tira o fundo musical. Amém. Jesus está te chamando hoje. Jesus está chamando você hoje. Se tem alguém que está afastado do Evangelho, hoje Jesus está te chamando para mudar a tua vida. Aleluia. Hoje é noite da reconciliação, da reconstrução, do recomeçar. Hoje é noite de salvação para a tua vida. Nome de Jesus. Sai do teu lugar. Hoje Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar você. Quer transformar você. E hoje Ele está te chamando. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. É hoje. O trabalhar é Hoje Deus quer fazer algo novo em você. Aleluia. obrigado, Jesus. Espírito Santo. Muda a história, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus.
queria pedir à igreja agora. Oh Deus, Pai. Você que ouviu a palavra Oh glória. de um Deus que muda e que restaura, Aleluia. de um Deus que faz coisas tremendas e que escreve novas histórias. Oh Jesus. Meu Deus. Eu queria que você agora orasse por quem estivesse no seu nome agora. Oh, Coloca a mão no ombro. oh, A gente vem. Profetiza a bênção. Tua família vai ser mudada. Tua história vai ser mudada. Ah, poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Profetiza isso. Profetiza isso. Vai mudar. Sustenta o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam